Apesar de tudo que aconteceu ontem em Brasília, todo aquele quebra-quebra, aquele fuzuê todo, o presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, não falou absolutamente nada. O que ele fez, a gente sabe, nos últimos dias aí, foi justamente fomentar esse tipo de atitude. E isso traz para ele um problema maior do que ele já tem. Se ele tinha algum tipo de imaginação que esses atos teriam apoio ali do Exército, ou que teria algum tipo de força para poder colocar abaixo o Estado Democrático de Direito, até mesmo a Jovem Pan tem criticado essas atitudes, e o próprio Zé Maria Trindade, que é chamado agora de comunista lá na Jovem Pan, por bolsonaristas mais radicalizados, disse que tem de ser sincero e honesto e não adianta enganar quem tá ouvindo e vendo ele falando. Não terá golpe. No dia 1º, Lula será empossado como presidente e os militares que estão chegando em Brasília é para garantir a posse dele. Bora falar um pouco mais sobre essa situação toda envolvendo o Bolsonaro, porque se existia algum tipo de possibilidade de a justiça amenizar possíveis punições contra ele por entender que ele não estaria realmente ameaçando o Estado Democrático de Direito, caiu totalmente por terra, porque a gente já está chegando aqui no dia 31 de dezembro, hoje é dia 13 de dezembro, a gente já está chegando no dia 31, último dia do mandato do presidente Bolsonaro, e ele não tem mostrado nenhuma boa vontade com o reconhecimento do resultado das eleições e tem tentado repetir ali a situação envolvendo o Trump e os republicanos radicalizados nos Estados Unidos da América. O grande problema é que lá muitos foram presos, estão sendo condenados e punidos, e o próprio Trump está a um passo também de, quem sabe, ser preso. Se o Bolsonaro quiser repetir tudo e replicar como um bom vira-lata a política ali de subserviência dos Estados Unidos da América, ele será o próximo preso também, assim como seu amo, o Donald Trump. Mas vamos falar um pouco mais sobre isso depois da vinheta. Pois bem, meu povo, antes de seguir esse vídeo, eu queria pedir a você que deixasse like no começo do vídeo, porque se deixar lá pro final você esquece. E queria pedir a você também, se puder colaborar com o nosso trabalho, que seja membro do canal ou apoiador. É uma maneira que vocês têm de manter o nosso canal existindo de forma independente. E se puder colaborar de outra maneira, colabore com o nosso Pix. O Pix do canal é esse que tá passando aí. Você pode colaborar quando quiser, se quiser e com qualquer quantia. Muita gente tem pedido para eu deixar o Pix por mais tempo na tela, então eu vou deixar o QR Code, que é esse aqui, por alguns minutos, alguns segundos, para que vocês possam colaborar. A gente viu todo o fuzuê que aconteceu ontem em Brasília. O ministro Flávio Dino já se manifestou dizendo que quando tomar posse esses indivíduos serão punidos. Está tendo uma ação ali entre o governo federal, né, eleito já, né, que não foi empossado ainda, mas é o governo que vai tomar posse, e o Distrito Federal conversando para poder saber quais ações vão tomar a partir do dia 1º de janeiro, no que diz respeito à atuação do governo federal. Mas o Distrito Federal, em tese, já começará a agir a partir de agora, e tá claro que terá uma punição. O Dino já falou isso, o próprio ministro Alexandre de Moraes também já falou isso, e o presidente Jair Messias Bolsonaro, eu vim aqui nas redes sociais para procurar, para saber se esse bandido tinha se manifestado, se ele tinha falado alguma coisa publicamente até o momento. E como vocês podem ver aqui no celular, ó, nada até agora. O que ele fez aqui, deixa eu só diminuir o brilho aqui do celular. O que ele fez, para não dizer que ele não fez absolutamente nada aqui, ele publicou aqui basicamente os links de acesso aos grupos dele nas redes sociais. Eu vi aqui também no Instagram, que é atrelado a ele, procurei também aqui, que eu vou mostrar pra vocês, ó. Também não tem nenhum tipo de atitude ou publicação dele, nada aqui, ó, nem no feed dele em apoio ou crítica ao que tá acontecendo. Na verdade, em crítica, né? Porque se ele não tá se manifestando, ele tá apoiando. E tá aqui, aí. Publicou o endereço da rede social da extrema-direita dele aqui, publicou também um link do Telegram e nada sobre os atos antidemocráticos. E isso aqui é grave. Por que que é grave? Isso aqui é grave porque essa situação que está acontecendo toda envolvendo o clã Bolsonaro é algo perigoso e algo que tem colocado em risco a democracia brasileira. Quando o presidente da República, que é uma figura que foi eleita democraticamente quando deputado federal e depois como presidente da República, teve os seus filhos eleitos também por via democrática, através da urna eletrônica, ele não se manifesta contra esses ataques e sim se manifesta favorável com a sua omissão ou agindo como ele fez há alguns dias atrás, encontrando seus apoiadores e dizendo que ele está ali para fazer o que os apoiadores dele querem, entendeu? Vocês que dirão aí, ó. Vocês que darão o próximo passo, tá ok? Eu tô aqui pra vocês. E aí a gente viu aqui que ele não tem essa manifestação de publicação. E olha que interessante aqui, ó. Eu tô vendo aqui o Rony Telles publicando
no Instagram dele, eu vou dar o crédito aqui ao meu amigo Rony Teles, ele publicando aqui um vídeo no feed que a Michelle Bolsonaro enviou jantar para os indivíduos que estavam acampados na Alvorada. Aqui. A primeira-dama mandou um lanchinho. Olha isso, gente. Olha isso. Michelle mandou olha isso. Ou seja, a primeira-dama mandando comidinha para os golpistas bolsonaristas, tá? Carlito, quais serão as consequências que o Bolsonaro vai enfrentar? As consequências que o pessoal vai acabar enfrentando, em especial o Bolsonaro, é justamente a responsabilização legal por sua omissão ou ação de não fazer nada. Por que, Carlos, você está falando isso? Porque ele, como presidente da República, ele precisa tomar algumas atitudes para tentar conter essa violência aí, dizer que não se manifesta dessa maneira, tentar demonstrar algum tipo de boa vontade contra o ato do que está acontecendo. Eu vou até botar aqui uma matéria também para vocês lerem aqui comigo. O Bolsonaro não se manifesta sobre atos de terror. Eu vou trazer aqui essa matéria que eu encontrei para mostrar para vocês aqui. Cadê? Só para vocês. Aqui, ó. E as pessoas estão dizendo que não, que a situação que está acontecendo ele não tem nada a ver, que ele foi contra o que está acontecendo. E não, ele não foi contra, ele está calado, tá? Não se manifesta nada. Tá aqui, ó. Matéria inclusive do Yahoo que eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Do Matheus Piccionelli. Só pra gente mostrar aqui pra vocês, pra eu ser justo. Tá aqui, ó. Matéria publicada aqui, ó. Brasília vive noite de terror sob silêncio cúmplice e criminoso de Bolsonaro. O que é que ele falou publicamente, se vocês não se recordam? Eu vou mostrar aqui também, mas deixa eu ler aqui um trecho da matéria do Matheus. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes, pagou para ver ao declarar durante o evento de diplomação do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva que os responsáveis por ataques antidemocráticos serão integralmente responsabilizados, caso atentem contra a vitória plena e incontestável da democracia e do Estado Democrático. Mal as luzes se apagaram e o que se viu nas ruas foi um atentado provocado por um bando de verde e amarelo que decidiu espalhar fogo e terror pelas ruas de Brasília na noite do dia 12 de dezembro. Numa das imagens mais chocantes da noite, 6 homens empurraram um ônibus em direção a uma ponte. O eixo traseiro do veículo ficou suspenso e o dianteiro preso ao meio-fio. Só não caiu sobre os carros que passavam logo abaixo porque os criminosos precisaram interromper o esforço para correr das balas de borracha da Polícia Militar do Distrito Federal. A tragédia ficou literalmente por um meio-fio. Quem passa logo abaixo de uma via central da capital por pouco não foi alvejada por um veículo de 10 mil quilos arremessado contra inocentes em nome da liberdade. Outros criminosos foram mais competentes no intuito de incendiar com auxílio de botijões de gás. E aí que eu disse pra vocês que dá pra enquadrar esses bandidos no que diz a lei de terror, porque eles levaram ali um material explosivo, que era o botijão de gás, com o intuito de causar sim o dano a um ou a todos, dependendo do local que eles estavam ali, para poder fazer esses atos. Dezenas de carros e outros 4 ônibus, pelo menos, ao longo da noite. Tudo porque a ordem do presidente do TSE... Tudo por ordem do presidente do STF, um apoiador do presidente Bolsonaro foi detido. Em outras palavras, na verdade, quem decidiu prender ele foi a PGR. O ministro Alexandre de Moraes, né, acatou o pedido feito pela polícia, tá? E aí encaminhou o pedido de prisão para a PGR e a PGR acatou o pedido de prisão. Certo? Para que a informação fique clara aqui, não fique nem pela metade nem distorcida. E independente disso, decisão judicial se cumpre. E o que aconteceu ontem em Brasília foi um espetáculo de horrores. Eu acho que ontem foi a maior prova de que não dá pra se omitir com o que tá acontecendo, achando que é engraçadinho, que dá pra fazer meme todo dia com um bando de otário na porta do quartel, gente pegando leptospirose, gente idiota doando 2 milhões pra gente golpista que tá lá roubando, os ladrões que já estão lá sendo enganados e ajudando a roubar também, é o paraplégico que anda... É atriz lunática, é o ex-galã da década de 90 que tá doidão, é o ex-jogador de futebol, ex-treinador de futebol
que ia ser contratado por um time e depois foi demitido porque estava em atos de golpe. Inclusive esse vagabundo aí que foi treinador de um certo time de futebol, que eu não vou citar o nome dele aqui, por vários motivos, primeiro para não dar credibilidade para ele e segundo para não ser processado, ele dirigiu o time que eu torço aqui em Sergipe, que é o Confiança. E que é o time que a torcida chamaram de torcida proletária, porque surgiu ali da força de trabalho de uma fábrica que tinha aqui. E aí tem um canalha desse defendendo golpe no meio do futebol. Eu espero que ele seja banido do esporte. E não meramente que o time deixe de contratar ele porque viu imagens dele apoiando o golpe ou defendendo ataque ao Estado Democrático de Direito. Ele tem que ser banido do esporte. É isso que deveria ter acontecido com ele. O que é que vai acabar acontecendo com o Bolsonaro por essa omissão, meus amigos? O presidente da República, ele tem algumas prerrogativas legais e especiais que são exclusivas dele. Inclusive, num momento de crise como esse, o que ele poderia fazer, ao menos, era vir a público e dizer que ele, como presidente da República, eleito democraticamente, queria pedir que as pessoas respeitassem a diplomação do presidente Lula e a prisão do indivíduo que estava em atitude criminosa, em ação criminosa, e que por conta disso teve o pedido de prisão temporária acatado pela PGR e executado pela Polícia Federal, e dizer que a partir de agora eles precisam se reorganizar na oposição. Mas sabe por que o Bolsonaro também não está falando isso? A grande verdade, ele perdeu até mesmo a força com os apoiadores. Depois de ficar 40 dias praticamente sumidos aí depois da derrota, ele perdeu força com os apoiadores. Tanto que tem vários dizendo já que não estão na rua pelo Bolsonaro. Estão na rua porque querem impedir a tomada e a ascensão do comunismo. Eu preciso lembrar pra vocês aqui, eu até tava vendo ontem uma postagem, não sei se foi no Iconografia da História, do meu amigo Joel Paviotti, grande abraço pra ele, inclusive. Mas deixa eu mostrar aqui pra vocês aqui, deixa eu ver se foi no perfil do Joel Paviotti, ou se foi no perfil do Iconografia da História, foi no Iconografia da História. Olha o que aconteceu aqui, ó, Iconografia da História. Um trumpista que acabou colocando ali em xeque a democracia, né? E que acabou colocando em xeque também o Estado Democrático de Direito. Deixa eu só ver se eu encontro aqui para não ficar toda hora procurando e não achar. Tá aqui. Que ficou colocando em xeque o Estado Democrático de Direito, promoveu o ataque, tá aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Stuart Rhodes, olha ele aí, ó. Tá? Que ele tá chorando, pedindo pra que não seja condenado, porque ele foi um dos indivíduos que fomentou os ataques ao Capitólio. Tá aqui, ó. Líder terrorista da extrema-direita norte-americana, Stuart Rhodes, houve a sentença de condenação por conspiração sediciosa. Ele foi condenado pela invasão e atos terroristas dentro do Capitólio no momento da diplomação do presidente Joe Biden. Segundo o jornal do New York Times, chorou e implorou ao advogado e promotor que o livrasse da cana de 20 a 60 anos que ele deve pegar nos próximos dias. Nos Estados Unidos, a pena não necessariamente sai no mesmo momento do fim do julgamento. Para quem tá falando, por que ele foi condenado e não tem a pena ainda? Tá bom? E tá aqui, ó. Pode passar ali no mínimo 20 anos preso por atos antidemocráticos de terror contra o Estado Democrático de Direito dos Estados Unidos da América. Então vai acontecer a mesma coisa aqui? Vai. A gente vai ter punição? Vai. Porque o governo eleito vai fazer valer o que diz a lei. A gente não vai ver no dia 1º de janeiro uma caça às bruxas, como estão falando aí, ou uma perseguição. Vai se ter a aplicação da lei, como não aconteceu, por exemplo, neste período que o Bolsonaro esteve à frente da presidência do Brasil. Você vê que é terrorista foragido, que é protegido, é criminoso interno que é perdoado, como aconteceu com o próprio Daniel Silveira, que inclusive os bolsonaristas são tão burros que chega a dar às vezes de cara de falar desse indivíduo. O Daniel Silveira não tem direitos políticos, não pode ser nomeado a nenhum cargo, não pode concorrer, por exemplo, ao cargo de senador da República no estado do Rio de Janeiro, teve ali sua candidatura rejeitada, mas o senador, né, aquele que anda com foto de pênis no celular, o senhor Magno Malta, quer nomear ele como chefe de gabinete. O grande problema é que eles esqueceram que existe a lei da ficha limpa e que o criminoso que atende pelo nome de Daniel Silveira não se enquadra para poder assumir o cargo no gabinete do senador. Mas normalmente diz que
esse tipo de gente se mistura, né? Gente que tem conduta no mínimo suspeita ali se entende, então ele vai dar um jeitinho de tentar ajudar o Daniel Silveira de outra maneira. Eu não vou entrar em muito detalhe aqui. Quem quiser saber um pouco mais sobre o Magno Malta, eu dei uma entrevista para a revista Fórum falando sobre um depoimento que eu recebi de um motorista aqui em Sergipe, de uma visita que o ex-senador e agora senador eleito fez aqui em Sergipe alguns anos atrás, o que ele veio fazer e qual que era a rotina dele, segundo o motorista que ia lá, pegava ele e trazia ele para o evento que ele veio participar aqui. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas se vocês puderem, se inscreva no canal. O Bolsonaro tá calado porque é um grande covarde e sabe que cada coisa que ele tem feito publicamente tem só deixado ele mais complicado. O que eu vou dizer pra vocês aqui é simples de se entender e eu garanto que tem alguém falando. O Bolsonaro sabe das complicações legais que ele tem. E alguém deve ter falado, Bolsonaro, não fale publicamente isso com seus apoiadores, porque a gente tá perto de acabar o mandato. Se você ficar fomentando isso, vai trazer mais ódio. E aí a gente tá vendo aí agora, incentivado pelo Bolsonaro, assim como aconteceu com o Trump nos Estados Unidos, ele tá promovendo esses ataques aí, ódio, através de discursos e apitos de cachorro, como a gente chama, que é uma prática comum na extrema-direita, e a gente viu o que aconteceu ontem. O que vai acabar acontecendo com ele é o mesmo fim que teve o Stuart Rhodes e quem sabe ali também o próprio Donald Trump muito em breve. Compartilhe o vídeo, se inscreva no canal, deixa like, me siga nas plataformas digitais. Tudo que eu falei pra vocês aqui vai estar fixado no primeiro comentário fixo. Aqui a gente traz fonte de tudo que a gente fala. Siga lá o canal da Iconografia da História que eu citei pra vocês. Eles trazem materiais importantes aqui também. Siga eles no Instagram. Eu queria agradecer inclusive ao pessoal de lá que me citou esses dias em um vídeo deles. Muito obrigado, o canal de vocês é fantástico, eu acompanho vocês sempre, tá bom? No mais, como eu sempre digo aqui pra vocês no final de cada vídeo, é melhor escrever errado a coisa certa do que escrever certo a coisa errada. Até nosso próximo vídeo.